assim como a ciência política, ou seja, aquele conhecimento mais aprofundado da política, cada vez mais se mostra fundamental para a nossa vida social, o meio ambiente segue a mesma linha. Cada vez mais não dá mais para você pensar, que lindo, paz e amor, viva a natureza, não dá. A gente precisa entender a nossa relação com o planeta, relação com o ar. Quando você liga, faz uma fogueira, né? O que aquela fumaça pode causar? O lixo que você joga na rua, enfim, essas coisas simples, né? Porque aqui a gente tenta entender a nossa relação, né? A nossa relação com a natureza, inclusive com os animais. Esse aqui é Zeus. É Zeus, olha só o nome, gente. Zeus, né, meu amorzinho? Brasileiro, né, meu filho? Lindo, não é? Que a gente possa cada vez mais valorizar o que é nosso e respeitar o que é dos outros, não é verdade? Enfim. Então, cada vez mais o meio ambiente, entender o meio ambiente, ele se torna importante. Em todo o meu trabalho, né, quem me segue, eu nunca falei, acho que só um passant, né? Mas veio a COP30, como tantos outros eventos que já vieram, né? Mas o aquecimento global está aí e cada vez mais eu vejo a importância da gente conversar sobre essa questão, esse tema, né? Que está no nosso pulmão, né? Está na nossa manutenção da vida, certo? Bom, esse é o ponto. Ok. A Giovana, eu vou começar pela jornalista Giovana Girardi, da Agência Pública. A Giovana, o foco dela, a linha de trabalho dela é meio ambiente. Vou colocar aqui um pouco da biografia, né? Ela trabalhou no Estadão, Folha de São Paulo, Scientific American e Galileu. Ela criou o podcast Tempo Quente, que investiga forças políticas e econômicas que ganham com a inação do Brasil em relação ao desmatamento e às mudanças climáticas. Ou seja, é uma pessoa comprometida, engajada, pesquisadora, né? Para entender a relação fundamental, essa palavra Zeus, fundamental do Estado, né, com a questão climática. Então, a pessoa é uma especialista, uma jornalista que se especializou e se especializa na questão ambiental. Então, não é qualquer pessoa que está falando. A Giovana Girardi, ela falou o seguinte, abre aspas, se houver mesmo todo o petróleo que se imagina na região e ele for explorado, vai ser uma bomba de emissões de gases de efeito estufa em um planeta que precisa urgentemente freá-las. Fecha aspas. Continua, abre aspas, a abertura de uma nova fronteira de exploração de petróleo e o consequente aumento da oferta e do consumo de combustível vai colocar mais gasolina na fogueira que já está deixando a Terra cada vez mais quente. Fecha aspas. Essa é uma introdução importante para a gente entender, né, a posição, começar a buscar entender a posição de Lula na questão climática, certo? Então, na COP30, no discurso de Lula na COP30, esse discurso ele está sendo definido como contraditório. Por quê? Lula, por um lado, ele diz que é preciso acabar com a energia fóssil. Por outro lado, Lula diz o seguinte, abre aspas, eu quero que seja explorado, fecha aspas, diz Lula, sobre petróleo na foz do rio Amazonas.
O presidente Lula defende que a Petrobras pesquise a região para ver se tem petróleo. Tema tem gerado embate entre membros do governo. Essa é uma reportagem da Carta Capital de 12 de fevereiro de 2025. Então, Lula, essa determinação do Lula já não é de agora, não é? Então, a reportagem diz o seguinte: o presidente Lula defende a posição de que a Petrobras precisa liderar as pesquisas sobre petróleo na foz do Rio Amazonas. O presidente Lula tornou a afirmar ser favorável à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, na chamada margem equatorial, tema que tem colocado setores do governo em lados opostos. Enquanto a Petrobras busca investigar a área para verificar a viabilidade da exploração, o IBAMA quer detalhes para verificar os danos ambientais do projeto. Depois eu boto a entrevista na íntegra para você ler, para a gente não fazer uma coisa muito longa. Olha só, nós estamos num momento de crise política, social, climática, profunda. Então, todo o dinheiro que nós temos, eu digo nós porque não é do presidente Lula, e aí já vai a primeira crítica, porque nenhum presidente, nenhuma liderança, nenhuma pode falar eu quero. Não. Porque quando você representa um grupo, um território, uma população, você tem que sim representar os interesses dessa população. Começa daí, tá? Então, não é a presidência, o cargo dentro do Estado, da estrutura do Estado, não é individual. Ele é representativo. Por isso você vota. Eu escolho o meu representante para aquele cargo. Quando eu escolho fulano, fulana para vereadora, eu estou colocando aquela pessoa ali para representar a mim, e se eu tenho consciência política, eu vou escolher a pessoa que está representando a mim e a toda o meu município, a minha cidade, enfim, toda a população. Tá? Então, é difícil, sim, a gente exercer política, por isso que a educação política ela é fundamental. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é a gente entender que nossas ações vão impactar toda a população, toda. Então, a primeira coisa, eu quero, está errado. Sim, está errado. Isso é importante dizer porque esse é um apoio crítico, sempre falo isso. Nós não podemos, na política, ser apaixonado. Na política, nós temos avaliação, a gente não tem o gostar. Né? Nós temos que avaliar, analisar, estudar, entender, compreender aquelas decisões, tá? Para que a gente não siga o flautista. Não dá. Então, Lula, quando eu digo para você, Lula é um estadista, Lula é de toda a história, desses 100 anos de história que nós estamos vivendo, né? Porque nós somos atores, personagens de 100 anos de história. Como quem viveu no século XIX foi ator, né? Conviveu, compartilhou tudo o que ocorreu naqueles 100 anos de história. Agora somos nós, né?
quem tem 1 ano, quem tem 10 anos, quem tem 30, 50, 60, quem está com 99, quem está com 93, como Ari Fontoura, maravilhoso, atuando em novela ainda, Tony Tornado, maravilhoso, com seus 92 ou 93 também, enfim, é um ator da história, cada palavra, cada ação, né? Então, Lula, dentro desses 100 anos de história, já é considerado o maior representante da humanidade. Mas é importante a gente observar a sua humanidade. E quando a gente fala humanidade, a capacidade de falhar, de tomar decisões equivocadas, erradas, que impactam tudo. Então, eu quero aqui entender por que Lula está determinado nessa exploração de petróleo, quando ele entende que não é esse o caminho. Não é. Para você fazer exploração de petróleo, existe verba para isso. Tem que ter verba, então vai ser gasto de dinheiro. Esse gasto de dinheiro não seria mais interessante investir na energia limpa para exatamente superar a energia fóssil? O grande problema que nós, cidadãos, temos, aquele que, como eu, se arvora, né, a entender essa estrutura de governo, né, e o cidadão que vive sua vida e é impactado pelas leis que recebe, o grande problema é que nós não estamos na fonte das informações. Eu não estou em Brasília, eu não conheço, não tenho fontes, né, que possam me dar informações diretas. A maioria não tem. Até José Fernandes, do Portal do José, e outros, né, a TV 247, que está entranhado ali na estrutura do Estado na relação com Lula, também, às vezes, não tem as informações precisas para que faça uma boa análise. Então, a gente tenta, né, a partir daquilo que nós recebemos de informação, entender, né, e ficar atento. É importante dizer que essa questão climática ela não pode afetar essa reeleição do Lula, não. Isso aí eu avalio como realmente a gente não tem. O Lula, ele tem uma linha de trabalho muito importante para o reequilíbrio das classes sociais, vamos dizer assim, ou a superação máxima da desigualdade socioeconômica. Essa linha de trabalho do Lula é muito importante. E, por enquanto, nós não temos outras representatividades, outras representações, outras lideranças que querem substituir Lula nesta linha de trabalho. Isso é muito importante. Tá? Agora, precisamos estar atentos e continuar com esse apoio crítico, assim como faz algumas instituições que o apoiam criticamente. Não é? Então, vamos continuar aqui. Eu vou colocar para vocês o mapa aqui da margem equatorial para você saber do que se está falando, tá? Nós já temos aqui vários locais, né, de exploração de petróleo, assim como a questão da mineração também, que acabou com a natureza, né, que trouxe prejuízos imensos para a população. Né? O petróleo é a mesma coisa.
Nós estamos numa sanha profunda de restaurar a fauna e flora marinha, tão atacada, tão violentada. Então, a gente não tem como apoiar, aceitar, né, a necessidade de mais uma exploração de uma área intocada. Tá? Então, vamos aqui ver os argumentos para a exploração de petróleo. Quais são os argumentos? Financiar a transição energética. Então, vamos explorar petróleo, gastar verba para explorar petróleo, para gerar receita, para criar um fundo destinado a financiar a transição. Será que é isso mesmo? Será que com o dinheiro que nós temos, nós não podemos financiar essa transição de energia, as energias limpas? Nós já temos no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, nós já temos vagas com tomadas para os carros elétricos. Ué, se nós já temos vários lugares, eu falo do Barra Shopping, é o lugar que eu mais conheço nesse momento, mas com certeza tem outros lugares. Depois eu vou pesquisar e vou deixar na descrição para você ver, né? Vagas com tomadas para carros elétricos, para carregar os carros elétricos. Então, gente, não se sustenta, sinceramente. E tudo que eu estou falando aqui, né? Você vai tirar aí, né? Vai me dar aí uma margem de desculpas, né? Porque eu não estou lá na fonte. Mas a lógica, como é que a gente trabalha quando a gente não tem os dados, né, lá dentro? A gente trabalha com a lógica, a gente trabalha com todos os dados que nós já possuímos, como essa, né? É simples assim, dentro de um shopping já existe vagas para carros elétricos, né, com carregamento elétrico. Então, espera aí, não é bem assim, tá? Não se sustenta esse financiamento através de exploração de petróleo. Não, não se sustenta. Se eu estiver errado, lá na frente, né? Se mostrar que eu estou errada na minha avaliação, a gente vai corrigir. Mas a gente está aqui para pensar junto, né? Para poder buscar elementos para a gente poder, quando formos acionados através do voto, apoiar ou não, a gente saber, né, direcionar bem as nossas avaliações, as nossas decisões, o nosso apoio. Tá? Manter a Petrobras como empresa de energia. O governo alega que a Petrobras continuará a ser uma empresa de energia, mas que a exploração de petróleo é um meio para financiar sua transformação. Sinceramente, não se sustenta. Nós tivemos, ao longo das transformações na indústria, né, do Fordismo, Taylorismo para o Toyotismo, que é a automação, nós tivemos a perda de várias profissões, de várias linhas industriais. O petróleo está nesse caminho de extinção, e graças a Deus, não é? O planeta não suporta mais, assim como a pecuária. Infelizmente, é uma vida toda social baseada na morte, no assassinato de animais, né? Mas isso vai acabar. Nós tivemos ciclo da cana, você em história, volta à história, você aprendeu vários ciclos, né? Ciclo do ouro, ciclo do café, né? E aquilo tudo foi se acabando, foi se transformando. Nós tivemos o sistema escravista, baseado na mão escrava. Eu estava vendo um documentário, vou ver se eu acho aqui, fotos, né? Fotos de pessoas
escravizadas, crianças com correntes, né, no corpo, correntes grossas, crianças com mãos cortadas, porque não fizeram todo o serviço que tinham que fazer. Somos uma sociedade assim, infelizmente. Sociedades que é capaz de maravilhas e é capaz de atrocidades terríveis, terríveis, não é? Então, mas tudo se acaba. O sistema escravista, acho que o racismo está aí como resquício, e tem gente que diz que não existe, né? Mas está aí como resquício, mas acabou, né? Hoje, uma pessoa negra, uma pessoa descendente de africanos, é livre. Nós temos atrizes, atores, né? Nós temos pessoas em diversas profissões, né? Que são descendentes de africanos, né? Os afrodescendentes. Mas tudo se acaba. O petróleo vai acabar, tem que acabar. Se a gente quiser um planeta realmente que se torne um paraíso na Terra, né? É um paraíso que o homem, em toda a sua falácia, em toda a sua narrativa religiosa, né? Está destruindo. Esse planeta é um paraíso, não é? Outro argumento, aproveitar a riqueza atual. O que é aproveitar, gente? Aproveitar, argumenta-se que o país não deve jogar fora uma riqueza que pode melhorar a vida da população. Ué, mas a gente não quer acabar com a energia fóssil? A gente não quer substituir esta energia por energia limpa? Nenhum desses argumentos se sustenta. Nenhum deles se sustenta. Então, pela primeira vez, eu estou fazendo aqui uma crítica que realmente é importante a gente fazer, né? É muito importante a gente fazer, para a gente poder continuar apoiando, né, essa liderança que é Lula, uma liderança extremamente importante, mas, de alguma forma, isso tem que ser revisto, tem que voltar atrás, mas, infelizmente, já está sendo, Lula já está conseguindo essa autorização. É isso que eu quero entender. Eu quero entender, né? Outra, preocupação com a dependência de reservas atuais. A exploração na margem equatorial é vista como necessária para garantir que a Petrobras tenha reservas a longo prazo, já que as atuais podem durar apenas mais 10 a 15 anos. As críticas, tem duas aqui. A contradição com metas ambientais. A decisão é criticada por ambientalistas e especialistas por contrariar as metas de combate às mudanças climáticas, já que a queima de petróleo é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Você pegar uma região que está intocada, que está livre, virgem desses venenos e revolver a terra, mexer ali no mar, existem riscos, tem o RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Espera lá, a gente já sabe onde isso vai acabar, a gente já sabe, né? A outra crítica, dificuldade de garantir o uso do dinheiro. Existe o ceticismo sobre se a verba da exploração será de fato usada para a transição energética ou será absorvida por outras despesas do governo. É uma crítica efetiva, é uma crítica legítima, tá? E que, sinceramente, coloca um ponto de questionamento em Lula importante, sabe? Lula disse que o Brasil não tem medo de discutir a transição energética porque é líder nessa área há décadas e enumerou 3 pontos que considera importantes para que ela aconteça.
implementar o Acordo de Dubai, de triplicar a energia renovável e de dobrar a eficiência energética até 2030. Colocar a eliminação da pobreza energética no centro do debate e incluir metas de cocção limpa e de acesso à eletricidade nos planos climáticos nacionais. E o terceiro, aderir ao compromisso de Belém para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035 e acelerar a descarbonização dos setores mais desafiadores. A exploração de petróleo que ele quer acaba com isso. Infelizmente, inviabiliza tudo isso, né? Liderança não diz eu quero. Ele não é dono do Brasil. Ele é representante dos 215 milhões de brasileiros, tá? Então, ele não tem que, ele tem que avaliar, analisar, tem os ministros aí, os especialistas, as universidades, né? Os fundos de pesquisa, as instituições de pesquisa, as instituições especialistas naquela área para dizer para ele, olha, isso aqui pode, isso aqui não é viável, e ele tem que respeitar. Toda liderança tem que respeitar, tem que reconhecer e respeitar, não é? O Greenpeace acompanha com preocupação as recentes declarações do presidente Lula e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pressionando pela licença para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Embora essa seja uma decisão política, ignorar avaliações técnicas sobre a sensibilidade ambiental da região, a dinâmica das águas na margem equatorial e o modo de vida das comunidades locais é irresponsável. Mais que isso, em um cenário de emergência climática como o atual, a abertura de novos poços de petróleo contradiz os compromissos do próprio país com a transição energética e apenas reforça padrões excludentes, insustentáveis e ambientalmente predatórios. É o que eu falei para você, quando a gente não tem os dados, nós, cidadãos, né? Eu como socióloga, você como cidadão, enfim, cada um no seu pedaço, no seu quadrado. Se a gente, o Greenpeace tem dados, o Greenpeace está lá, né, mais perto da fonte. Então, quando a gente usa a nossa lógica, a nossa responsabilidade, a nossa consciência política, a gente busca, né, fontes que possam nos dar realmente reforço naquilo que a gente acha. Então, eu vejo aqui no IBAMA, na resistência do IBAMA, na resistência do Greenpeace, o reforço para isso que eu estou colocando aqui, né? É uma contradição que não dá para entender. Mas eu já vou chegar, infelizmente, à questão do imperialismo americano de Donald Trump. Por quê? Porque a exploração do petróleo, a energia fóssil é defendida por Trump. Aí você fala assim, pera lá, Sônia, você está dizendo que Lula está fazendo o jogo de Trump? Eu não tenho esses dados. E Lula conversa e negocia com o Trump, com Donald Trump, no olhar direto, não de baixo para cima. Não, não é isso. Por isso que é preciso que a gente busque entender o que está acontecendo. Por que o Lula, que está com todas as ferramentas, com toda a faca e o queijo na mão, como se diz, né? E está aqui defendendo uma coisa desastrosa, irresponsável, criminosa, como essa da exploração de petróleo. A gente tem que entender, não é? Continua aqui o Greenpeace. Abre aspas. O Brasil tem condições para liderar os esforços globais para uma transição energética justa e, com isso, desfrutar dos ganhos que essa transformação pode produzir. Mas, como tem nos mostrado os eventos extremos, o mundo tem uma janela curta para agir, de modo que não é mais aceitável que os países continuem a investir na exploração de combustíveis fósseis, sobretudo em áreas tão vulneráveis como a margem equatorial,
fecha aspas, afirmando o porta-voz de transição energética do Greenpeace Brasil, Harrison Sampaio. Abre aspas. Em pleno 2025, no ano em que sediará a COP30, o Brasil deveria estar preocupado em acelerar medidas para diminuir a demanda interna por petróleo e implementar os marcos regulatórios que impulsionam a transição energética nacional, respeitando os direitos de comunidades em seus territórios e assegurando a proteção dos ecossistemas, fecha aspas, complementando Sampaio. Além de não considerar o atual cenário de crise climática, agravada justamente pela extração e queima de combustíveis fósseis, as declarações do presidente Lula e do ministro Silveira tentam reduzir barreiras técnicas e contornar resistências sociais de maneira apressada e sem a precaução necessária para a proteção da região costeira amazônica, ignorando as recomendações da equipe técnica do IBAMA e deixando de lado o direito de consulta livre, prévia e informada das comunidades locais. Infelizmente, a gente está realmente no momento aqui de apoio a Lula, ao presidente Lula, num momento muito sensível, muito sensível. Ele complementa aqui, abre aspas, a fala do presidente Lula ao recém-eleito presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, por exemplo, de que o governo irá destravar a licença o quanto antes, é no mínimo indevida por tratar a questão das perfurações na foz do Amazonas apenas como mais um passo burocrático em sua gestão. Além disso, querer apressar a licença de autorização para a perfuração com o objetivo de distanciá-la da COP30 soa como uma manipulação da opinião pública e pode ser interpretada como um greenwashing da política energética e climática nacional, fecha aspas. Abre aspas. Se essa licença for aprovada, há um risco, inclusive, de se manchar a credibilidade do Brasil como presidente da COP30, fecha aspas, representando o porta-voz. E é isso aí, é verdade.